pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Speer, eu sou astróloga e taróloga e esse é o Café dos Astros com Letícia Speer. Hoje eu quero trazer um conteúdo bem legal, que eu gosto muito, que fala sobre coragem, bravura, nos inspira e nos incentiva, que é os arquétipos de Marte e os deuses da guerra. Eu quero deixar um pouco mais amplo, né? Por isso que eu coloquei como título os arquétipos de Marte, porque existe a mitologia greco-romana e a gente conhece bem ela está bem colocada na sociedade, a gente conhece a energia marciana, porque ela está muito popularizada na gente, porque fala do herói, né? Mas, para a gente não ficar só naqueles mitos europeus, eu quero trazer um pouquinho mais também dos deuses e do panteão que tem aí ao redor do mundo, que a gente vai encontrar esse arquétipo em várias partes do mundo. A começar, eu quero falar daquela polaridade do Yin e do Yang, né? Porque é bem nessa energia separada do Yin e do Yang que nós vamos conversar hoje. Então, existe o Yang, né, que dentro da filosofia chinesa, ele é o princípio masculino, ele é o ativo, né, a força ativa masculina, tem aquele desenho, né, do Yin e do Yang, que é daquela bolinha, que é preta e branca, que é a mistura das polaridades trabalhando juntas, lado a lado, né? O Jung também estudou e ele colocou essa questão do Yin e do Yang como ânima e ânimos, né? O que seria isso? Seria uma parte nossa, do nosso inconsciente, né? Da nossa psique ou alma, como você quiser chamar, que fala da nossa energia primordial, nossa energia de força, né? A gente estuda isso na astrologia e a gente traduz a energia polarizada masculina como energia marciana e a energia polarizada feminina, que é a energia venusiana, né? Então, no mapa astral, a gente vai encontrar o Vênus e o Marte, vamos estudar eles separados, ver que signo que ele está, em que casa que ele se encontra, né? Você pode fazer isso também no seu mapa, na sua mandala astrológica, dar uma olhada lá para você mesmo estudar, você mesmo conhecer melhor o seu mapa e entender essas polaridades, né? O ideal é a gente colocar sempre os dois em evidência, tanto o Vênus quanto o Marte, e sempre trazer um equilíbrio para a gente ver como o nosso masculino age frente às situações da vida e como o nosso feminino age perante situações quaisquer que forem. Mas hoje eu quero me atentar, né, não à energia feminina, à energia venusiana. Isso vai ser um tema para os próximos vídeos, né? Mas vocês me pediram essa energia do herói, do guerreiro, né? Pelo Instagram, eu agradeço muito essas sugestões. Então hoje eu vou me atentar ao arquétipo de Marte, né? E como que a gente encontra ele na astrologia, como a gente interpreta ele também no mapa astral. Então vamos lá, vamos estudar, que esse estudo está bem bonito. Eu estudei, selecionei algumas coisas, alguns conteúdos de livros, de literaturas que eu tenho para compartilhar com vocês. Então, o primeiro que eu quero falar, né, é entender melhor como que ele está na sociedade, né? A gente conhece mais os mitos greco-romanos porque a gente passou por um período histórico, né, que existiu uma colonização, né, uma categorização da religião, né, que ela foi colocada de uma forma muito universal, né? Então, a grande parte das pessoas, né, no Ocidente, claro, elas são cristãs e tudo que a gente acredita, a gente conhece, vem desse período greco-romano, né? Principalmente porque a Igreja Católica, né, principal, a vigente aí na nossa cultura, ela é apostólica e romana, né? Ela foi aderindo, ela foi agregando contextos para ela conforme o passar dos séculos, né? Isso, claro, não é uma aula de história que eu quero trazer aqui, né? Não quero detalhar isso, mas é só para a gente entender que a gente conhece melhor a cultura romana, né, greco-romana, porque a gente está inserido dentro dela no momento. Mas existem outras facetas do mundo que também são muito curiosas, tem muitos conhecimentos e conteúdos para a gente refletir, né, nesses arquétipos, esses mitos que estão aí na sociedade.
Então, o que acontece? Eu vou nomear alguns, eu vou citar um exemplo dessa energia marciana, que na verdade ela está no mundo inteiro, né? Então, não faz parte só da cultura greco-romana, né? Inclusive, eu vou citar alguns filmes para vocês, né, irem lá assistir, conhecer um pouquinho mais essa energia, para tirar alguns conhecimentos dela e ver como que ela permeia, né, como que ela age no nosso inconsciente coletivo. Então, vamos lá. A cultura greco-romana, né, acompanha aí. O Marte, né, ele é o próprio Marte e a sua consorte, né, a sua esposa é Vênus, né? Na cultura grega é Áries, né, que a gente inclusive conhece e estuda do signo de Áries, né, a mesma mitologia, né, é o mesmo arquétipo também. E a sua esposa, sua consorte é a Hera, né? Também, né, na mitologia nórdica, que eu acho sensacional, gosto muito dos heróis nórdicos, tem o Thor, filho de Odin, você já deve ter ouvido falar, claro, né, tem no cinema o famosíssimo Thor, e sua esposa Sif, também faz parte desse arquétipo marciano, arquétipo do guerreiro. No Egito é o Set, acompanha aí, olha só como ele é bonitão. Na África, né, aqui no Brasil a gente conhece até um pouquinho mais por causa das nossas culturas de matriz africanas, né, as religiões principalmente, que é o candomblé, a Umbanda, que são mais famosas, né? Então a gente já tem uma similaridade que é o Ogum, né? E isso oposta, né, consorte, que é a Oxum, né? E assim, só por título de curiosidade, né, essa energia marciana ela não se atém somente a homens, né? Vocês viram que eu citei bastante dos deuses masculinos, né? Um exemplo clássico também da mitologia nórdica é a Freia, que também é filha de Odin. Ela também é deusa da guerra, ela conduziu as valquírias, né? Tem a famosíssima cavalgada das valquírias, né, em forma de poesia. Aliás, se você quiser ler, conhecer, assim, se deliciar numa tarde assim de frio, tomar um cafezinho e ler a Cavalgada das Valquírias, é excelente, assim, muito bonito, né? É uma obra poética muito bem feita. E também está simbolizada a deusa da guerra, né? No caso, uma mulher. Então você vê que não se atém somente a homens, né? Mas como é uma energia muito viril, muito ativa, muito forte, é claro que a nossa sociedade encontrou uma forma, né, de traduzir essa energia, de simbolizar, de ilustrar essa energia com homens, né? Mas é legal a gente entender que essa energia ela está em ambos os sexos, né? Não tem determinação, né, de gênero nesse caso, né? E eu acho, inclusive, que hoje em dia é uma coisa que está faltando nas mulheres, né? A gente ter mais esse princípio, assim, forte de guerreiro, né? Claro que dos homens também, eles já são, assim, culturalmente, até que por questões hormonais, né? A testosterona que eles têm mais que a gente, mas as mulheres também podem desenvolver isso, né? Uma capacidade mais viril de tomar suas decisões e as ações. Então, eu gostaria de deixar um exemplo da mitologia. Eu estudei bastante os mitos e, é claro, o que eu mais conheço realmente por conta da astrologia, né, que a gente estuda a astrologia greco-romana, né, principalmente a da Grécia, pitagórica, que é muito antiga, né, mas ela começou ali entre o Egito e a Europa, né, mais ou menos nesses nichos, né. Então, dificilmente eu me atenho ou estudo os mitos ou os símbolos de outras regiões. Mas para a gente sair um pouquinho desse contexto, conhecer outras coisas, né, ampliar um pouquinho nosso leque, hoje eu trouxe um pouquinho do mito do Ogum. Ele é extremamente semelhante aos outros deuses, né? Então a gente está falando de um arquétipo e não de um personagem em si, né? Na verdade, a sociedade cria vários personagens dentro da sua cultura, né, para ilustrar um padrão de comportamento. Mas esse comportamento é intrinsecamente humano, independentemente da região. Então hoje eu vou citar o Ogum, né, que vem da cultura Yorubá, da África, que é muito bonita. Se você quiser ler, depois estudar um pouquinho mais, fica aí um convite para entender melhor esse panteão africano, que é muito lindo, muito colorido também, cheio de histórias, sagas, tanto de deuses quanto de deusas, vale muito a pena conhecer. Então, vou contar um pouquinho da historinha bem resumida, né? Conta-se que o Ogum, né, ele forjava, né, ele fazia armas, né, ele era extremamente forte, era um guerreiro mesmo, né?
ele se vestia de vermelho, né? Ele era um grande líder. E conta-se que na cultura urubá, né, dentro dessa tribo, ele tinha que sair de quando em quando para a guerra, né? E ele sendo um deus, né, certa ocasião ele foi conclamado, ele foi chamado para defender o seu povo. E o que aconteceu? Ele teve que se afastar, né? Aí ele percebeu que era uma batalha muito forte, muito grande, ele ia ter que sair por muito tempo. E ele pediu, né, para ser lembrado, né, para que fizessem jejum em sua memória, para que se lembrassem dele e separassem um dia para que ele fosse cultuado, né? Então isso aconteceu, foi, né, prometeram que iam cumprir essa promessa para Ogum e ele foi, né? E aí ele demorou muito para voltar essa batalha, demorou aproximadamente 7 anos e quando ele voltou, ele veio para o vilarejo para ser celebrado, né, para ser festejado que ele tinha ganhado, né, ele veio trazendo vitória para o povoado, né, muito feliz e cansado também. E ele chegou em vários vilarejos e as pessoas não se lembraram dele e negaram comida, negaram água para o Deus, o Deus da guerra. E claro, ele ficou possesso, ele reagiu imediatamente frente a isso, ele ficou muito irado, com muita raiva. E ele chegou perto de um parente, né, e todo mundo tentou acalmar ele estava enfurecido. E não teve jeito, ele simplesmente devastou a região assim com uma fúria súbita, né, explosiva. E aí os familiares dele, né, deuses, semideuses, tentando acalmar ele, todo mundo tentando fazer alguma coisa, né, e ninguém conseguiu. Aí, como prova da sua ira, ele cravou a sua espada no chão e se enterrou, né, e se escondeu por debaixo da terra, não foi mais visto, né. Essa é uma das historinhas de Ogum. E tem uma outra, né, que só para citar um pouquinho do exemplo dessa energia polar, né, do masculino e feminino, como o famoso Vênus e Marte, né, que tem até um livro que fala, né, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, né, tem essa famosa ilustração dessa polaridade masculina e feminina, que na verdade está dentro de nós mesmos. Eu, mulher, tenho esse princípio de Vênus e Marte dentro de mim, e um homem, né, pessoa, indivíduo, também tem esse masculino e feminino dentro dele, né? Esse Vênus, esse Marte. Mas, então, voltando lá, o Ogum conta-se, né, certa vez que ele estava lá forjando armas e trabalhando com isso e ele se cansou, né? Tô de saco cheio, não quero mais saber disso, né? E tomou um ímpeto assim e foi embora, e ninguém conseguiu segurar ele, né? Todo mundo queria acalmar os ares dele porque ele se irritava fácil, ele foi embora e fugiu e foi para a floresta, né? E aí conta-se que todos os deuses ficaram preocupados, né, porque perderam o deus da guerra, né, poderoso, forte, que protegia eles, e eles ficaram muito preocupados mesmo, ansiosos, e foram tentar alguma coisa. Aí a única pessoa que se prontificou foi a deusa Oxum, que é a mesma deusa dos outros princípios femininos, né, a Hera, Vênus, a Sif também, que é lá da mitologia nórdica, o mesmo princípio. Então foi Oxum lá, toda bonita, exuberante, né? E conta-se que ela entrou na floresta onde estava Ogum, procurou por ele. E quando ela encontrou, ela começou a dançar no meio da floresta e cantar e usar todo o seu encanto de beleza e leveza, feminilidade, né? E o Ogum ficou encantadíssimo com ela, quis se aproximar. Só que toda vez que ele se aproximava dela, ela dava um passo assim, mais à frente e fugia em direção ao povoado, à aldeia, né? E ela foi fazendo isso, e foi dançando, e foi cantando, e seduzindo ele, até que ele nem percebeu, mas quando ela chegou bem perto dele, ele já estava novamente na aldeia, né? E aí ele percebeu, e ele entendeu que ele estava errado, que ele tinha agido impulsivamente com muita raiva, e ele voltou atrás. Vocês já perceberam que a energia marciana, ela tem um papel heróico muito forte, né? E ela é uma energia muito guerreira, né? Vocês já conseguiram entender um pouquinho. Eu vou citar alguns exemplos que a gente tem hoje na sociedade, porque embora a gente não converse tanto sobre esses mitos, né? Já não tenha mais aquela conversa em volta do fogo que nós tínhamos há séculos atrás, né? Alguns milênios, e isso que nos tornou fortes enquanto sociedade, né? Porque nós começamos a nos construir enquanto sociedade quando nós compartilhamos os mesmos mitos, né?
Mas ainda hoje essa energia marciana está muito forte. Primeiro porque faz parte de um princípio biológico mesmo, é natural de todos os animais, todas as espécies brigarem, né? Existem formas, claro, muito naturais, né, muito positivas de trazer essa energia marciana à tona, e existem formas muito destrutivas, claro que são as guerras, e a gente já está careca de saber que isso é péssimo pra gente, né? Mas as brigas, né, e a competição em si, ela é muito natural, né? Eu vejo pelas minhas cachorrinhas, assim, eu chamo elas de jiu-jiteiras, porque é só deixar elas num espacinho livre, assim, elas começam a brincar de lutinha. E elas são irmãs, elas são inseparáveis, elas se amam, mas elas adoram brincar de lutinha. E elas têm um limite, um ponto, né, que elas brigam, de repente elas se separam, dão um tempo uma para outra, depois elas voltam a brincar de lutinha, e isso é muito natural, eu reparo isso, né, isso também é muito comum entre as tribos, porque imagine só a gente morando em pequenas tribos, né, e assim, vivendo naquela rotina no dia a dia. É claro que provoca certa tensão. A gente que é ser humano sabe que a gente fica mais tenso quando a gente está sob pressão em relação aos outros, né? No trânsito, no trabalho, né? São momentos mais coletivos mesmo. Então, existe uma forma que nós mesmos, né, criamos quanto animais para a gente desencadear essa raiva, essa ira de uma forma mais saudável, né? Que é usando mesmo a própria briga, né? Então, assim, competindo entre nós gera uma competição saudável, né? E evita guerras, evita destruições, evita mortes. E até entre outras tribos, né? Então, imagina só, tá lá rolando uma certa energia, assim, diferente, que um tá saltando faísca só no olhar pro outro, né? Em tribos diferentes, tribos opostas. Aí, de repente, né, o líder da tribo propõe, olha, então vamos promover aqui uma briga, né, entre duas pessoas mais fortes da tribo, né, e vamos ver quem ganha pra gente ver quem é a melhor tribo, né, ao invés de todo mundo ir lá brigar, se matar e acabar com as duas tribos. Então essas guerras, né, de uma certa forma, elas são saudáveis, né, e por isso que existem os deuses das guerras, né. Então foi uma forma de nós, enquanto coletivos, né, seres humanos, criarmos meios de entender que a guerra, ela é saudável. Por isso que os deuses estão espalhados aí ao redor do mundo e foram passadas essas histórias de pai para filho para a gente entender que existe uma sabedoria na guerra e existe o lado destrutivo da guerra. Hoje, enquanto resquício disso, nós ainda vemos, né, essa energia marciana. Por exemplo, no MMA, todo mundo gosta de assistir, tem muita gente que paga horrores para assistir lutas, né? O jiu-jitsu, as artes marciais, né? A gente vê isso em filme também, né? Por exemplo, Kung Fu Panda, que eu achei tão fofinho, tão bonitinho, quando eu assisti, achei super legal, que é realmente o herói, né? O papel heróico ali do ser humano desempenhando uma função de guerreiro, né? A Mulher Maravilha também, que ficou super famosa, o Thor, né? O filme do Thor. Então esses são pequenos exemplos, mas olha, não acaba mesmo, né? Tem as histórias mais antigas, né, dos samurais, tem os filmes do Jack Chan, né? No mundo a gente realmente encontra, né, é muito comum isso, e é realmente importante a gente refletir sobre a raiva, sobre a guerra, os benefícios que ela nos traz para a gente crescer e ter uma sociedade mais segura e mais saudável. Então, agora, separando, né, isolando todos os personagens, né, os deuses, e tirando tudo isso, mas nos atendo somente às características, né, do arquétipo marciano, o arquétipo de Marte, vamos aí caracterizar para a gente entender melhor como que ele age em nós, né? Em primeiro lugar, né, a característica principal da energia marciana que a gente encontra é a coragem, né? Não importa o que aconteça, né, a energia marciana, ela tem a característica principal. Pode ser uma guerra, um povoado pode estar em destruição, né? A gente vai ver isso nos filmes, esses deuses, né, de exemplo. Todos eles se encontram em situações de extrema dificuldade, em que qualquer um poderia sentir medo, mas o que eles fazem? Transpõem o medo e desenvolvem a coragem, né? Então, essa é a característica mais benéfica da energia marciana, a coragem, né? Então, o impulso ígneo, né, sempre tem como característica principal o fogo, né? Alguns deuses desses que eu citei, eles são
considerados os deuses do fogo, os xamãs, né, os comandantes mesmo, os líderes do fogo, né, aqueles que estão realmente à frente, então eles são mais impulsivos, mais explosivos, então tem essa associação com o fogo bem forte, né? Alguns até são os deuses dos trovões, né, que disparam trovões e fazem o negócio todo tremer e dá aquela bagunça, né? Uma outra característica bem forte é a cor vermelha, por isso que o planeta Marte, né, ele teve esse nome por causa da característica dos deuses, né? Praticamente todos os deuses marcianos, né, com esse arquétipo marciano, guerreiro mesmo, agressivo, tem essa cor vermelha como característica, né? Porque realmente é uma cor que desperta na gente o impulso ígneo, né? E a gente também faz associação do vermelho com o sangue, né? Quando a adrenalina está lá em cima, né, o nosso coração acelera, né, a gente sente aquele impulso mesmo forte, né, que move o nosso corpo, nas nossas veias, a gente realmente sente o nosso coração, batida, frequência cardíaca acelerar, né? Então a gente faz essa associação desse ímpeto mais agressivo, né, com o fogo, com a cor vermelha. Veja só que legal. Eles normalmente são excelentes líderes, comandantes, né? Então o arquétipo marciano ele traz a característica de liderança também, bem forte, bem característica. A gente vê isso também nos filmes, né? Normalmente aquele que teve mais coragem, que foi pioneiro em uma causa ou uma ação, né? Que se importou por primeiro e por primeiro partiu para uma atitude, ele também é líder, né? Porque acaba levando muita gente atrás dele, ele acaba inspirando. Então ele é líder, ele é inspirador, ele também é pioneiro. E outra coisa que é muito legal, ele tira a palavra nunca do dicionário, não existe nunca, né, dentro do arquétipo marciano, né? Ele simplesmente faz. Normalmente ele pensa pouco, ele não é uma pessoa que elabora, que pensa com cuidado, que reflete, ele não é muito reflexivo, ele é impulsivo, essa também é uma característica muito forte. E normalmente os deuses forjam armas, né? Então tem muito a ver com essa questão da guerra, da virilidade, da força interior. Outra característica é que eles querem as coisas para ontem, são imediatistas, né? O arquétipo marciano ele traz esse imediatismo, né? E normalmente tem a tendência de agir na hora, de tomar decisões muito de antemão até, e prontas, né? São uma característica realmente marciana. Você pode encontrar isso também no seu mapa, né? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso para você ver se você tem essa regência de Marte, né? Como que você faz para descobrir. E aí, agora a gente pode pensar um pouquinho, né? Tá, mas conhecendo essa energia marciana, os deuses, né? O panteão, a historinha de Ogum, tá? E o que isso tem a ver com a minha vida, né? Como que é a parte prática de tudo isso, né? Existe o lado negativo e o lado positivo dessas forças, eu vou citá-las agora, para a gente entender como usar, como manusear, já que esse arquétipo marciano ele existe na gente mesmo, enquanto ser humano, enquanto indivíduos, né? É normal quando a gente assiste os filmes, né, de heróis, que tem toda essa saga, né, que eles passam por uma jornada mesmo, a gente fica admirando. A característica marciana, né, ela é tão bela, ela é tão forte, que ela realmente provoca uma admiração, né? A gente pode encontrar isso em alguns atletas também hoje em dia, né, principalmente quem pratica lutas, né, ou alguns esportes mais fortes, né, como bicicleta, como maratonas, né, ou triatlo, essas coisas, a gente vê realmente as pessoas se superando e um pouco à frente, né? Mas olhando, observando esse lado positivo na sociedade e como a gente pode usar, né, isso ao nosso favor no dia a dia, eu vou citar algumas coisas. Primeiro, a energia do fazer. É muito importante essa energia marciana, né, a gente observar na gente mesmo como que a gente está lidando com o nosso fazer, né? Por exemplo, a gente cria uma ideia, né, tem lá uma forma nova, talvez de fazer as coisas, de agir, né? Mas ela não vai dar em nada, ela não vai ter frutos nenhum
não vai obter nenhum resultado se não tiver como princípio primordial mesmo, o pontapé da situação, passo número 1, essa energia marciana, essa energia viril, que é a energia do fazer, né? Eu fui lá e fiz, né? É até um pouco autoritário isso, né? Bom, eu fui e desenvolvi, eu criei, eu fiz, né? Essa é uma energia muito forte que a gente pode usar no dia a dia, né? Então, a gente, claro, tem que desenvolver, né? Não é uma coisa que vem de antemão. Às vezes a gente realmente fica muito no plano do ideal, né? Eu vou pensar mais um pouquinho, eu vou ver aqui, daqui a pouco eu vejo o que eu faço, amanhã, semana que vem. Então, às vezes a gente tem a tendência a procrastinar, e isso é muito perigoso, porque pode vir o lado negativo, né? Ou até a falta dessa energia marciana. Daqui a pouquinho eu vou falar, segura aí. Mas, continuando com o lado positivo para a gente usar. Então, primeiro é o fazer, é o ter a coragem de fazer, não sentir medo, né? E aí, esse não sentir medo entra a coragem, né? Até gostaria de ler uma frase do Nelson Mandela, acompanha aqui comigo. Aprendi que coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de superá-lo. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que o controla. Veja só o Nelson Mandela dando um banho de força, coragem, né? A vida dele, o que ele fez. Então, a coragem não é não sentir medo, mas ir lá e superar, transpor esse medo. Essa é uma característica bem forte, marciana, que nos ajuda a crescer. O impulso também, né? É uma característica que a gente pode ter em alguns momentos e pode estar ao nosso favor. A gente às vezes tem que ser mais racional, mais reflexivo, e às vezes a gente tem que realmente partir para o ataque, né? Ir lá e executar, fiz e ponto, acabou. Essa é uma característica marciana que nem precisa ficar se justificando, ela não se justifica, ela vai lá e toma e faz, né? Ela toma as rédeas mesmo. Então é muito, muito forte, né? E provoca muita admiração na gente, principalmente quando nós somos pessoas mais passivas, mais pacatas, né? Mais tranquilas, mas em determinados momentos da nossa vida a gente realmente precisa assumir o controle e ir lá executar mesmo. O otimismo, né? E a luta do guerreiro, né? O guerreiro, ele tem que ser otimista, porque se ele for pessimista, ele sempre vai achar que vai perder. Então não vai fazer sentido nenhum ele ser um guerreiro, não é mesmo? Então o otimismo, ele está presente nessa energia do herói, nessa energia marciana. Ela é muito importante a gente desenvolver esse otimismo, né, para a gente seguir em frente na nossa vida. E não quer dizer, né, porque a gente vai pensar assim, então o arquétipo de Marte é o arquétipo do vencedor. Não quer dizer isso, não necessariamente, né? O arquétipo de Marte, ele é o guerreiro justamente porque ele está se esforçando diante de várias derrotas e vitórias. A gente vê isso nos filmes, né? Que os heróis, eles chegam a ser heróis porque eles fazem um esforço, né, até sobre-humano, né? Por isso que eles se tornam heróis, a gente admira eles, porque eles têm um objetivo e eles fazem muito esforço para alcançá-lo. E às vezes eles passam sim, por obstáculos, por derrotas, por fracassos, por perdas, né? Às vezes até fala de perdas de pai, né? De alguma situação que veio lá da família, né? Que ele foi desvinculado, foi desintegrado por algum motivo, né? Desintegrado da sociedade, se viu à parte, se viu à margem, mas ele depois faz um esforço muito grande para se destacar, para voltar, né, para o seu nicho. Então essa questão do otimismo, ela é muito importante para o guerreiro, porque faz ser quem ele é o que move ele. Não, eu vou porque isso vai ter que dar certo, né? Mesmo que ele caia, tropece, deslize e afunde, dê tudo errado, ele vai se levantar, né? Tem um ditado no jiu-jitsu, né? Teve uma época que eu fazia jiu-jitsu, gostava muito, principalmente porque eu aprendi muito dessa energia marciana, desenvolver, melhorar ela em mim, que eu gostava muito e eu refletia muito sobre ela, assim, quando eu apanhava no jiu-jitsu era tudo errado, né? Assim, aprendendo faixa branca é difícil, né? As duas primeiras faixas, azul e branco, são as mais difíceis. Que era assim, se caiu 7 vezes, levante 8. Essa é realmente uma frase do guerreiro, porque ele vai cair várias vezes, ele vai ter que continuar se levantando, ele não vai precisar, ele não pode ficar preso à circunstância, ele tem que passar por cima dela. Essa é uma característica do arquétipo marciano.
E com tudo isso, né, quando ele junta todas essas características, né, e desenvolve todas elas, é claro que ao se desenvolver, né, ele tem a capacidade de triunfar, né, que é ir além, né, que é ultrapassar um limite, ele vai mesmo e ele vence, né, essa é a vitória, né. Ele também é leal, né, e ele, porque ele tem que juntar todas as suas melhores forças, a sua melhor força de vontade, realmente ele tem que se concentrar muito nele mesmo, na sua persuasão, no seu otimismo, para ir à frente. Então, reflita sobre essas características, né, do arquétipo marciano, da característica do guerreiro, né, tenta ver o que está faltando em você, reflete um pouquinho, né, porque aqui agora eu vou falar também sobre o lado negativo, né, coisas que a gente tem que evitar, né, quando a gente tem essa energia marciana e não usa. Então observe em você, vê se você tem essa energia em débito, né, e como que você usa ela, e também observa se você tem pouco dessa energia. E agora eu vou falar também do lado negativo, né, por isso que é legal você já ir começando a refletir, ver se você tem essas características. Então vamos agora conhecer o lado negativo da energia marciana, acompanha comigo. Pode acontecer duas coisas. Se ela tem essa energia marciana com ela, porém ela usa de uma forma negativa ou não sabe como usar bem, como manusear, vai aparecer umas características, que são a fúria, né, a impulsividade em excesso, a raiva, a arrogância e a falta de discrição, né, por excesso de impulso, às vezes acaba tomando uma atitude muito errada que as pessoas não gostam, né? Então, assim, tem que observar que se você é uma pessoa raivosa, muito impulsiva, né, às vezes acaba brigando por motivos sem querer ou guarda muita raiva, você tem essa energia marciana, ela tá aí dentro de você, ok, isso é bom, mas o que você precisa aprender? A manusear essa energia para que o lado positivo, né, muito obscuro, né, o lado sombrio dessa energia marciana não atinja você e não domine você. E você não se torne uma pessoa raivosa, que briga por qualquer coisa, que não sabe usar essa energia da forma mais correta e acaba até perdendo essas características com o tempo, né? Então observa, né? Tem que fazer realmente um autoexame, uma autoanálise e se observar. Existe também uma outra característica, né, marciana, que pode acontecer, que é o oposto, né, a falta da energia marciana na vida, né? Porque pense comigo, a energia de Marte e de Vênus, elas falam dessa energia masculina e feminina, que são as energias vitais, né? Que é a união entre os opostos que geram a vida, né? A gente nasceu assim, né? Pela união dos opostos, nosso pai, nossa mãe, a gente nasce. Então, é um impulso que, de uma forma bem grosseira, ele fala sobre o tesão da vida, aquela força mesmo de vontade de viver, de ser feliz, de se realizar e de fazer, né? Então, o lado saudável é ter esse tesão mesmo pela vida, essa força de vontade, mas usar e aplicar isso de maneira positiva. Então, o impulso sexual também é realmente da influência de Vênus e de Marte, mas essa energia mais de iniciativa de Marte, né? Então, o impulso sexual da iniciativa, né, de ir lá, querer conhecer alguém, de se realizar com alguém, né, de ter uma vida sexual saudável, também faz parte do lado positivo da energia marciana. Agora pense, uma pessoa ela não consegue lidar com essa energia, né? Ela vai tirando aos poucos esse tesão pela vida, essa força de vontade de viver, vai perdendo cada vez mais o contato com a sua energia de Marte e vai indo para o lado oposto, que é se tornar muito introspectivo, né? Ter dificuldade de crer e acreditar em si mesmo, ter pouca coragem, ter falta de confiança, né? Demorar muito para agir, que pode gerar, né, mais para frente um ostracismo muito grande. A pessoa pode ter muito problema em tomar iniciativa e a vida dela acabar se tornando um marasmo, uma vida muito chata e sem graça, porque a energia de Marte mesmo que faz tudo acontecer. Às vezes a gente precisa tomar o risco de ir lá e fazer, acertando ou errando, porque, como eu disse, faz parte do caminho do guerreiro mesmo, né? Os tombos, os tropeços estão no caminho, as pedras realmente estão ali e sempre estarão.
Mas com essa falta de energia marciana, a pessoa vê a pedra, vê o obstáculo, vê a dificuldade e ela não vai. Ela acaba se tornando uma pessoa muito estagnada na vida, né? E aí, com essa energia marciana se apagando, porque ela é realmente um fogo dentro de nós, né? Aquilo que nos move, que dá otimismo, paixão pela vida, se vai ficando fraquinho, né? Pode acontecer que é realmente o mal do século, né? A depressão, né? Por isso que eu falo assim, né, de exemplo, assim, quando eu tiver um filho, a primeira coisa que eu quero ensinar ele é lutar. Ele vai precisar aprender, porque a gente precisa dessa energia, ela faz parte da nossa evolução enquanto sapiens, né, enquanto seres humanos e dos animais mesmo. A gente precisa mesmo da competição, a gente precisa realmente querer passar um pouquinho mais à frente, né? Claro que tudo dentro de um limite, né, que como eu falei, no lado negativo vai tendo um desequilíbrio para uma raiva, para um orgulho em excesso, para uma arrogância, né? Mas isso bem colocados fica muito saudável na gente, né? E por que eu estou trazendo todos esses conteúdos? Porque em leituras de tarô, normalmente as pessoas elas falam que elas estão com depressão, elas estão com um constante estado de insatisfação, que elas reclamam de tudo e de todos, né? Isso é uma característica dessa falta de energia marciana, né? Então, assim, a gente tem que observar que você não vai sair por aí, né, sendo um lutador, sendo um guerreiro, entrando para competir no MMA. Não é nisso, mas é desenvolver essa energia marciana em você para que você tenha mais ímpeto e força de vontade de vencer no dia a dia. Se você não desejar vencer no dia a dia, não tiver otimismo, confiança e paixão pela vida, a vida se estraga por todas. Então, é um princípio muito importante a energia marciana, tanto em homens quanto em mulheres, né? Às vezes eu vejo mulheres, né, querendo colocar essa responsabilidade dessa energia forte em outro, né, em outras pessoas, principalmente em homens ou até em companheiros, né, do sexo oposto. Então tem que tomar cuidado, porque essa energia que falta na gente, a gente está querendo colocar ela no outro, né, ou trazer ela do outro. Só que essa energia que falta na gente, na verdade, a gente tem que cultivar dentro de nós, né? Eu mesma já fui uma pessoa mais quietinha, mais introspectiva, mais parada, e eu percebi que essa energia do Yang, né, do princípio masculino, a energia marciana, ela estava faltando em mim. E foi por isso que eu comecei a desenvolver, né, e me interagir mais com esportes, com atividades de competição. Eu fiz jiu-jitsu por um tempo, fiz muay thai por um tempo, eu adoro lutas hoje em dia, quando eu puder, quando eu posso, né, e tenho oportunidade, eu participo, né, que é para despertar isso em mim e gerar mais disso em mim, né, porque ela é uma energia que tende a crescer na gente e trazer muitos benefícios, né. E também eu tenho lá no subsolo da minha casa, né, lá no porão da minha casa, eu tenho um saco de pancada, eu tenho uma luva de boxe para eu lá. Quando eu tô muito mal-humorada, saco cheio, raivosa, né, eu tento perceber, não vou descontar isso em mim, né? Vou descontar essa energia em alguma coisa porque provavelmente eu tô em um excesso, né? Às vezes a gente está num momento ruim e ninguém merece receber uma grosseria, né? Então vamos cuidar com isso e colocar nossa energia marciana em atividades, em projetos, em coisas que realmente vão valer a pena e vão ser substanciais pra gente. Ou até mesmo fazer uma luta, fazer alguma atividade física, algum esporte, né? Não que você vai ter que entrar para um MMA ou se tornar um competidor, mas usar isso de uma forma saudável no dia a dia pra gente crescer e se conhecer melhor e não sair por aí fazendo coisas que a gente não tem controle. Às vezes por questões moralistas, né, religiosas também, né, que envolvem nossa sociedade, nossa cultura, a gente tende a repelir a raiva, o que é horrível, é péssimo e não é nada saudável, porque com o passar do tempo, né, a gente vai engolindo tudo aí, pode acontecer de a gente se tornar realmente um vulcão em erupção, né, que explode e vai afetando a tudo e todos que vê pela frente, inclusive a gente mesmo, né? Então, essa é só uma reflexão da energia marciana. Espero que você tenha gostado desse arquétipo do guerreiro, do herói.
É muito positivo a gente refletir e tentar colocar mais desse ímpeto na nossa vida, que faz muito bem. Outra coisa que eu quero falar também, só para concluir, dá uma olhadinha lá no seu mapa onde está o Marte, né? Veja lá. E o signo de Áries também, e a casa 1, né? A casa 1, ela é a casa nativa de Áries, claro que vai ter ali o ascendente, né? Mas veja que signo que está o ascendente, veja se tem mais algum planeta ali junto com o ascendente, veja se tem mais alguma coisa, alguma conjunção, né? Dá uma observada. E qualquer dúvida, venha fazer o seu mapa astral comigo, conhecer os seus arquétipos, né? Conhecer as suas influências, se tem uma influência forte de Marte ou não. A gente pode conhecer melhor, trabalhar essa energia. Eu posso te dar dicas para você desenvolver mais essa energia marciana. Faça seu mapa astral pelo contato, né, que eu vou deixar ali no final do vídeo. E me procura no Instagram, Facebook, meu site também, sempre tem bastante informação. Um beijo, boa semana para vocês. Namastê!